Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelo Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel. Eu fiz outros 3 desses, dessa série, estão lá no meu canal. Então, vamos aqui recapitular o que aconteceu no vídeo anterior. Nós estamos no 4º capítulo, intitulado A Varíola. Esse livro está acontecendo até o presente momento em Paris, estamos no ano de 1663, ou seja, ali no século XVII, quando estava acontecendo um surto de varíola ali na França. E nesse surto acabaram morrendo os empregados da casa dos Villamil, da casa da Madalena, e morreu também o pai dela, o Dom Inácio. A mãe dela já tinha morrido pouquinho antes deles descobrirem o surto. Ela morreu de problemas coronários e estavam ali com ela então apenas o Antero. No dia que o Dom Inácio morreu, um pouco antes da morte do Dom Inácio, a Madalena também, que está grávida do Cirilo, caiu doente. Estava só o Antero ali então para cuidar de tudo na casa, já que todos os empregados tinham sido acometidos também, quando o Dom Inácio morreu e a Madalena estava completamente inconsciente na cama. Ele saiu para buscar um lugar para enterrar o Dom Inácio no cemitério e nesse ínterim, quem chegou ali foi a Susana, porque o pai dela, o senhor Jacques, o professor Jacques, pediu a ela que fosse ter lá em Paris com a Madalena, pois a Madalena tinha pedido ao Antero para mandar uma carta a ele pedindo para que ele viesse assim que ela caiu doente. Porém, ele também estava cometido da varíola, porém a varíola, aquela versão que não trazia risco de vida, e ele pediu que a Susana fosse, ela foi. Chegando lá, ela impediu que os funcionários da saúde que passavam nas casas que estavam marcados com um X, onde significava que já tinha havido um óbito pela doença, então eles passavam diariamente para ver se havia outro, já que a doença era contagiosa de uma pessoa para outra. E aí o Antero estava escondendo ali Dom Inácio e a Madalena, que não podia saber que eles estavam doentes, senão eles seriam levados, como foram os funcionários, os empregados. E aí, então, ele deixou a porta muito bem trancada e contou que eles não passassem enquanto ele estivesse buscando um lugar para sepultar o Dom Inácio, porém, eles passaram. E quem estava ali era a Madalena, era a Susana, que então impediu que eles levassem tanto o corpo já morto do Dom Inácio, como a Madalena, que eles estavam levando também, ela ainda não estava morta. E depois ela até começou a se arrepender, a Susana, porque ela percebeu que ela perdeu uma grande oportunidade de ter dado fim, ter deixado que se desse fim à rival dela, porque a gente sabe que ela é apaixonada pelo Cirilo, que é o marido da Madalena. E aí então ela foi em busca do Antero no cemitério, encontrando-o lá, ela viu também lá ali nas anotações da pessoa que estava organizando ali, do religioso, que organizava os sepultamentos, que havia alguém com o mesmo nome, Madalena Vilar. E a Madalena, a rival dela, é Madalena Villamil. Ela logo traçou um plano e falou pro Antero, nós vimos isso no vídeo anterior, ele que já também tinha pensado em como é que ele podia, agora que o pai da Madalena também tinha morrido, ele estava ali sozinho com ela, que ele podia levá-la com ele para algum lugar, para a América do Sul, dizendo a ela que iriam encontrar o Cirilo, que estava a caminho dos Estados Unidos, levando os pais dele, a família dele, e fazendo a travessia então ali de navio, rumo aos Estados Unidos, América do Norte, e ele pensou que ele poderia então dizer que estaria levando a Madalena para se encontrar com o Cirilo e levaria ela para viver com ele, assumiria o filho que ela está carregando no ventre que é do Cirilo. E depois ele afugentou essas ideias. Porém, quando a Susana passou a ele esse plano, que era fantástico, caiu do céu, como podia haver uma outra Madalena Vilar, da mesma idade da Madalena Villamil, que tinha morrido de varíola. Era só pedir então para aquele religioso que estava ali que ele retificasse. Olha, aconteceu um erro aqui, o nome é Villamil, não é Vilar. E foi o que ele fez, ele pediu que ela pagasse um pouco mais, quando a Susana e o Antero conversaram com ele,
Pediram para que o Dom Inácio, então, fosse enterrado ali do lado, ou em frente à sepultura daquela que já tinha sido enterrado no dia anterior, e ficou tudo organizado, então, dessa forma. E depois disso, eles voltaram do cemitério e foram, então, a Susana foi ajudar o Antero ali a cuidar da casa, a cuidar da Madalena, e ela foi melhorando. E aí, quando ela recobrou a consciência, ela logo perguntou pelo Cirilo. E aí a Madalena já aproveitou para dizer que que não tinha notícias, mas que algumas pessoas que voltaram disseram que havia havido naufrágios daqueles navios que estavam fazendo a travessia rumo à América do Norte. E aí a pobre senhora, a Madalena, considerou muito pálida. Como isso me assusta. Espero em Deus nada haja acontecido de mal, pois já há muitos meses vem entregando Cirilo à proteção da Virgem Santíssima. E aí a Susana responde, também eu. E depois, decorrida a semana que assinalara as melhoras promissoras de Madalena Villamil, entre conversações afetuosas no domínio das palavras, Susana Duchesne Davenport regressou ao lar, levando ao pai a notícia das dolorosas ocorrências. Vamos ver como é que vai continuar então? Pedindo a Jesus Cristo que possa me permitir fazer essa leitura da forma mais fluida, mais compreensível possível, que os meus comentários sejam pertinentes, e agradecendo muito a Chico Xavier e Emmanuel por nos trazer esse manual de instrução, que Emmanuel diz que deve ser sentido, não é uma obra literária qualquer, não é uma história de ficção, é um relato verídico para a gente ver como é que é possível tirar dessa história o melhor, para que a nossa travessia por aqui a gente não plante tanto espinho, como esses dois estão começando novamente a plantar. Nós vimos que eles já fizeram bastante no livro 50 anos depois, é por isso que estão aqui na mesma situação. Esse livro, 50 anos depois, eu deixo aqui no card para você ver se quiser, que aí você vai entender a correlação que eu faço entre os personagens de agora e os dos 50 anos depois, tá bom? Então, agradecendo a Jesus Cristo, agradecendo a Deus e pedindo que nos abençoe a todos. Eu que estou fazendo, vocês que estão assistindo e continuando. O generoso Jacques teve um profundo abalo ao saber que os Villamil haviam desaparecido em circunstâncias tão trágicas. Sentiu-se inconsolável. Revia ainda na imaginação a resignação silenciosa de Madalena por ocasião da morte de Dona Margarida e lembrava com espanto o modo pelo qual insistira para que ela o acompanhasse a Blois. Tinha a impressão de ouvir as negativas reiteradas de Dom Inácio e a oposição irredutível dele ao convite afetuoso. Concluí então que certamente interferiram nos fatos os ascendentes da vontade divina que lhe não eram dado conhecer ou investigar. Então, aqui ele acreditando que ambos morreram, pois sim, a Susana mentiu para ele, Dom Inácio está morto, porém Madalena não. Então, ele entendeu que foi assim os desígnios divinos que não deixaram que Dom Inácio aceitasse que ele levasse Madalena e nem ela sozinha não iria, nem aceitou ir para a casa dele ali em Blois, onde eles estariam bem mais afastados desse surto e talvez não tivessem morrido. Então, como ele entende que seria para eles morrerem com esse surto, então é por isso que eles não aceitaram o convite. Durante um mês, não deixou um só dia de confungir-se em dolorosas recordações e estava, na verdade, exausto. Enfraquecido pela enfermidade cruel, a convalescença parecia prolongar-se indefinidamente pela sua invariável tristeza. A retina dos olhos fatigados desdobrava-se à fila dos alunos mortos. Muitas crianças de Blois haviam sucumbido. Nada obstante a relativa benignidade do mal nos ambientes campesinos. O bondoso educador pensava na reabertura das aulas grandemente apreensivo. Um dia a filha se aproximou do banco dele entre as árvores farfalhantes no parque e dirigiu-lhe a palavra comovidamente. Então a gente vê que ele perdeu muitos alunos
E apesar de que a doença ali no campo, ela era menos forte, ela era uma forma menos invasiva, ele mesmo pegou e não morreu. Eu acredito que, como eles disseram, ela afetava mais fortemente até ali no campo as crianças, por isso ele perdeu tantos alunos. Papai, tudo tenho feito para que seus sofrimentos sejam atenuados e suas lágrimas menos abundantes. Ah, minha filha, não te incomodes por mim, exclamou em tom de suprema resignação. As lágrimas que menos dilaceram a alma devem ser as que nos caem dos olhos, aliviando o coração. Hoje, porém, noto que o senhor está mais triste, acrescentou afetiva. A resposta do senhor Antero de Oviedo, descrevendo os derradeiros sofrimentos de Madalena, muito me comoveu. A pobrezinha deveria ter padecido muito antes de entregar a alma a Deus. De qualquer modo, porém, essa carta veio encerrar o capítulo das minhas preocupações, pois nutria certas dúvidas relativamente à criança. Agora fico sabendo que a primeira flor do matrimônio de Cirilo não chegou a desabrochar. E enquanto ele enxugava uma lágrima, Susana acrescentava: meu pai, nunca experimentei tanta angústia em França como agora. Em cada canto tenho a impressão de contemplar fantasmas de amarguras a perseguir-nos sem tréguas. Não lhe parece razoável a ideia de nos juntarmos aos nossos parentes lá na América? Aqui em Blois desapareceram com a peste devastadora os alunos que mais o compreendiam. Carolina parece não se lembrar mais de nós e, quanto aos laços que prendiam Cirilo a Paris, restam apenas 2 túmulos tristes no cemitério dos Inocentes. Jacques Delmeport fitou a filha lacrimosa e exclamou: tens razão. Olhou o recinto enorme e silencioso, pareceu escutar atento o sussurro das frondes balouçadas pelo vento e falou: quando Cirilo partiu, outros eram meus planos, mas agora meu velho parque também está morto. O frio mais doloroso é o da desilusão e da saudade, minha filha. Susana não insistiu. Compreendeu que aquelas palavras equivaliam a compromisso firmado para o futuro. Daí a 2 meses, pai e filho realizavam uma romaria ao túmulo de Madalena. Providenciaram para que fossem as sepulturas assinaladas por lousas preciosas. Sobre a de Dom Inácio, o professor de Blois mandou colocar uma cruz, mas identificando a campa onde supunha descansar aquela a quem amara como filha, elegeu para ornamentá-la formosa figura de anjo, trazendo na destra um róseo coração atravessado por um punhal, ignorando a extensão do grandioso símbolo. Também mandaram gravar epitáfios de saudade e fé em frases afetuosas. Jacques fez ainda questão de visitar a casa de Santo Honorato, onde se haviam desenrolado os lutosos acontecimentos. Encontrando-a fechada, indagou da vizinhança relativamente aos criados, de vez que Antero de Oviedo, na missiva que lhe enviara para Blois, datada de Versailles, participava da decisão de regressar à Espanha dentro de poucos dias. Fabiana havia falecido, mas a outra serva e o lacaio haviam conseguido escapar à morte. O professor também procurou visitá-los na residência de Santa Genoveva, onde trabalhavam, sendo que ambos se diziam informados por Antero do falecimento da jovem senhora e do velho patrão, cuja perda recordavam chorosos. Nos planos ali da Susana e o Antero, nós vimos que eles adivinharam que isso ia acontecer. Eles sabiam que o professor Jacques ia querer visitar o túmulo da Madalena e do pai dela, do Inácio, e que visitaria também a casa, ali onde eles teriam passado os últimos dias. E foi exatamente o que aconteceu. Em Paris, após o regresso de Susana para Blois, a situação continuou muito mais triste e estranha para Madalena, incapaz de avaliar toda a trama dolorosa que lhe negrejava o destino. O estado geral dela melhorou e, no entanto, segundo previra o padre Bourguet,
Os pés lhe ficaram inertes, quase paralíticos. Enquanto se mantinha imóvel, as dores se atreguavam, mas tentasse soerguer e andar, logo reapareciam as sensações estranhas, forçando-a a sentar-se no leito. O primo, porém, desfazia-se em atenções e desvelos. Tão logo voltou Susana à casa paterna, ele providenciou a mudança para Versailles com assentimento da enferma, ela mesma ansiosa por outro ambiente e crente de que isso lhe atenuaria o mal-estar orgânico. O sobrinho de Dom Inácio ainda notificou as relações mais íntimas dos Villamil, como por exemplo as famílias de Colette e Cecília, e a gente vê que essas duas são aquelas amigas que estavam ali com ela no primeiro encontro que ela teve com Cirilo ali na igreja de Notre Dame. Lembra que elas chegaram em uma carruagem, como se fossem ali participar da missa, das cerimônias ali na catedral, mas a Colette e a Cecília foram, enquanto que a Madalena veio se encontrar ali nos arredores da igreja com o Cirilo. Então elas estiveram no casamento e ele também participou a elas, Colette e Cecília, o passamento do velho fidalgo e da filha, acrescentando informações sobre a situação dos respectivos túmulos no cemitério dos Inocentes. Aos vizinhos fez constar os mesmos informes com mensagens verbais aos velhos servos, caso escapassem dos martírios da Rua do Forno. Ou seja, ele tratou de deixar bem tudo bem certinho para que se por acaso alguém viesse desconfiar e perguntasse, todo mundo iria, ou alguém perguntasse mesmo sem desconfiar, ninguém iria dizer, mas ele não disse nada, ele saiu sem avisar ninguém. Não, ele avisou a todos, os amigos, os vizinhos, de que ambos haviam morrido e ele voltava para Versailles, de onde ele pretendia retornar à Espanha. Asseguradas todas as providências de conformidade com a sua argúcia psicológica, tratou da mudança para Versailles, efetuando-a alta noite e valendo-se da confusão ainda reinante no bairro, desorganizado pelas consequências da epidemia devastadora. Ou seja, seria melhor do que sair à luz do dia. Estava todo mundo ainda muito confuso, a epidemia estava devastando ainda. Ele se aproveitou dessa confusão e ainda saiu à noite, porque afinal ele estava indo com a Madalena, que ele tinha acabado de dizer para todo mundo que estava morta. Ao raiar de um lindo dia, Antero chegou com a convalescente à pequena cidade da corte, onde se instalou numa casa confortável dos arredores. A necessidade de uma serviçal de confiança era o que mais se impunha. Um amigo indicou-lhe uma órfã castelhana de nome Dolores, que havia perdido a mãe, única pessoa da família que lhe restava na vida entre os mortos dos Vincennes. A pobre criatura fora apanhada semi-morta na estrada de Évreux quando tentava fugir dos tristes quadros parisienses. Estava quase restabelecida e podia prestar ótimos serviços. O sobrinho de Dom Inácio procurou-a e de fato encontrou nessa jovem de 20 anos, de tez amorenada, pois descendia de pai outrora escravo, uma companheira abnegada para Madalena, que a recebeu de braços abertos, num verdadeiro transporte de consolação e de alegria. Sob o guante das provações que a sitiavam, a esposa de Cirilo não conseguia dissimular a estranheza que lhe causava a falta de notícias do professor de Blois. Debalde escrevera-lhe 2 longas cartas, mal podendo imaginar que haviam de ser consumidas pelo primo, encarregado de as expedir, e assim se mantinha de coração pressago. Ou seja, o Antero também estava ali interceptando a comunicação dela com o professor. Porque é evidente que agora, com Cirilo longe, pai e mãe mortos, ela iria a quem ela ia recorrer? Ao professor Jacques, o tio do marido dela, que a considera tanto. E, porém, as cartas que ela escreveu, o Cirilo não enviou. E por quê? Porque o professor pensa que ele também foi enganado pela Susana, que disse que ela morreu, que a Madalena morreu.
Ao fim de algum tempo, nasceu-lhe a filhinha, sob a assistência carinhosa de Dolores, que se revelou irmã dedicada e fiel nas mínimas circunstâncias. O advento encheu a casa de brando conforto e Madalena, guardando a recém-nascida nos braços com infinito carinho, chamou-lhe Alcione pela primeira vez. Longa missiva foi escrita a Jaque e entregue ao primo, mas este, que a reduziria a cinza instantes depois, já se encontrava sumamente preocupado com a demora da mensagem de Blois anunciando o suposto desaparecimento de Cirilo. Que a gente lembra então que no plano dele da Susana, ela daria algum tempo para ele estar se mudando com a Madalena da casa, ela viria com o pai dela para visitar o cemitério, visitar a casa, e depois ela mandaria uma carta de Blois dizendo que eles receberam notícias de que o Cirilo tinha naufragado, tinha morrido no naufrágio do navio. E aí o Antero está ficando meio preocupado, porque está demorando a Susana enviar essa carta. Enquanto isso, ele vai queimando as cartas que a Madalena escreve e pede para ele enviar ao professor Jacques, lá em Blois. Somente um mês depois do nascimento da menina, chegava a Versailles longa carta de Susana, participando em nome de Jacques o suposto falecimento de Cirilo d'Avenport. A missiva desdobrava-se em considerações dolorosas, ao mesmo tempo que procurava confortar a viúva na grande dor dela. A jovem comunicava igualmente que havia resolvido mudar-se para a Irlanda, onde o pai desejava juntar-se a alguns parentes e lá esperar seu termo de vida. Prometia escrever-lhe futuramente, dando informes reais, minuciosos da nova situação. E a Susana ela dá muita atenção. Uma coisa que eu acho que a gente deve prestar muita atenção aqui, pelo menos para mim, serve muito de lição, que às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. E ela aqui, perspicaz, inteligente como ela é, apenas que ela está aplicando isso para o mal, mas aqui ela dá muita atenção a detalhe, porque olha, ela está indo para a América do Norte, o mesmo lugar para onde foi a família do Cirilo e onde supostamente ele morreu na travessia. Porém, ela não diz, e ela nem disse isso para o Antero, mas ela não diz na carta que ela e o pai dela estão indo para lá. Porque senão a Susana pode pedir, mas a Madalena pode querer ir também, quem sabe. Então ela diz que eles estão indo para a Irlanda e aí lá eles ficarão até a morte, então. Somente um mês depois do nascimento da menina, então essa parte aqui eu já li, Antero, fingidamente comovido, leu a carta à pobre moça, que não desejava outra coisa senão morrer ali mesmo, na imensidade da desdita dela. Quase paralítica, Madalena Villamil era obrigada a chorar diante do primo e de Dolores, que em vão procuravam consolá-la. E nós vimos no vídeo anterior, nas páginas anteriores, que ele disse que ele teria prazer nesse momento em que ele haveria sofrendo por saber que o marido dela estava morto, quando ela recebesse a carta mentirosa da Susana, pois ele não está morto. E ela, então, aqui, que nem podia estar se afastando, indo para um outro lugar para chorar ali na intimidade dela, ela tinha que chorar na frente deles, já que ela estava, então, com os pés paralisados. Sentia-se só, desamparada no mundo. Cirilo era a sua derradeira esperança na terra. Coração sufocado de angústia, rememorou a infância, a primeira juventude cheia de cuidados por sua mãe e lembrou a figura do mendigo de Granada, que lhe predissera de sabores e amarguras no porvir. Estava doente, sem o arrimo afetuoso de ninguém. Sentia-se a mais desditosa das criaturas. Debalde, a nova serva, rodeou-a de gentilezas carinhosas. Então tá bem aqui para ela relembrar que quando ela teve esse encontro ali com aquele adivinho que previu que ela tinha sido bem nascida, mas não bem, o destino dela era bem escuro, bem feio. E a mãe dela, Dona Margarida, antes de morrer, também previu isso. E agora ela tá começando, né? Porque longe, pai e mãe mortos, o marido longe e ela semi-paralítica ali, meu Deus, o que mais pode então estar por vir para ela, não é?
À noite, Antero aproximou-se fundamente sensibilizado e falou-lhe com brandura. Madalena, nem tudo está perdido. Nada mais me resta, murmurou entre lágrimas. Tenho lutado corajosamente contra a adversidade, mas agora... O primo sentou-se ao lado dela e continuou. És moça e Deus não te negará a saúde para reconquistares a felicidade que parece destruída. Poderás contar comigo em todas as circunstâncias. Também sou um homem e não me faltam energias para vencer nas lutas mais ásperas. A prima contemplou através do véu de pranto para verificar a diferença de expressão magnética daquelas palavras em confronto com as vivas recordações do esposo. Cirilo também lhe falava assim nas horas tristes, mas os gestos dele e mesmo a entonação de voz eram profundamente diversos. Num instante, compreendeu até onde Antero desejava chegar, reconhecendo que poderia estimá-lo como a um irmão. Jamais, porém, poderia aceitar-lhe o velho sonho conjugal de outros tempos. Ou seja, aqui, ela, pelo tom da voz, apesar dele de falar como Cirilo falava, ela entendeu então onde é que ele queria chegar. E eu acredito que talvez ela não tenha encontrado, ela tenha encontrado exatamente ali uma meia-verdade, não é? E aí ela entendeu que jamais poderia vê-lo novamente a não ser como um irmão. Não duvido da sua amizade valiosa, esclareceu a suposta viúva com delicadeza fraternal. Mas a morte de Cirilo deixa-me aniquilada para sempre. Mas tens uma filha a exigir teus desvelos, advertiu algo enciumado, apelando para os sentimentos de mãe da Madalena. E esse é o Antero falando. Madalena tomou Alcione ao colo como a buscar o derradeiro motivo do apego dela ao mundo, enquanto o rapaz continuava. Não te deixes abater por impressões transitórias. A luz volta do céu diariamente, a alegria se renova sempre. A aventura tomará depois dos dias amargosos de adaptação aos novos hábitos. Tenho pensado nas muitas dores que nos provaram na França e também estou ansioso por mudar de vida. Dize uma palavra e levar-te-ei onde quiseres. Não desejarias ir à nossa Espanha muito amada? Se te prover, tomaremos a Granada, a fim de recordar nossa infância feliz e descuidosa. Veremos de novo o céu da pátria e Alcione crescerá à sombra do nosso afeto. A tais palavras comovedoras, Madalena quis dizer que desejava ir para Blois imediatamente, a fim de ajoelhar-se aos pés de Jacques, implorando-lhe não a abandonasse com a criancinha. Suplicar-lhe-ia que a levasse consigo para a Irlanda, depois de confiar-lhe suas grandes mágoas. Poderia então esperar tranquilamente a morte, confiando-lhe Alcione como sua própria filha. No entanto, lembrou que o educador e Susana haviam sido muito reservados na mensagem dolorosa deles. Ambos deviam conhecer a enormidade da angústia dela, os apuros em que se via e, nada obstante, não lhe haviam mandado sequer um convite para acompanhá-los à Irlanda. Não seria justo perturbá-los. Além disso, guardava nítidas as reminiscências da fase difícil enfrentada por ocasião da longa moléstia da mãe dela. Possivelmente o tio de Cirilo havia de acolher-lhe as súplicas com a bondade inata dele, mas ponderou que Susana talvez lhe respondesse como a senhora de Saint-Médard. Depois de muito refletir, voltou a dizer. E ela aqui, tudo que ela queria, então, a pessoa mais próxima dela ali não é o Antero, é o Jacques, o tio do Cirilo, que a considera como sobrinha mesmo. E, porém, ele acredita, a Susana mentiu, ele acredita que ela está morta, quem escreveu a carta fria para ela foi a Susana. Então ela pensa que eles não chamaram, porque ela pediria, ela ia querer ficar com ele, é evidente. Mas como eles não chamaram, e ela pensa que talvez até o tio pudesse querer, porém ela não acreditava que Susana talvez a trataria como a senhora de Saint-Médard, é aquela amiga da mãe dela, que quando a mãe dela estava ali antes de morrer, pediu a ela que fosse ter com duas amigas da juventude para ver se elas podiam emprestar algum dinheiro, e ela foi humilhada
pelas duas. Então ela pensou nisso e disse: compreendo que minha filha necessita da minha assistência constante e que não devo desanimar, mas a verdade é que me sinto desorientada e doente. Como encarar a possibilidade de mudança se nem me posso locomover? E para que servem os carros? Disse Antero enternecido. Poderemos pedir quanto quiseres. Alcione terá minha afeição paternal, e quando te restabeleceres, hás de reconhecer que a aventura tem modalidades infinitas. Madalena concentrou-se um instante e declarou: de nada valem as mudanças quando padecemos de males incuráveis, mas se fosse possível, partiria para Connecticut a fim de conhecer as derradeiras notícias de Cirilo. A carta de Blois conta que o naufrágio ocorreu nas costas da colônia. Quem sabe se foram salvos alguns náufragos? A família Davenport compunha-se de várias pessoas. Minha sogra parecia uma criatura virtuosa e santa. É bem possível que lá esteja e me receba com carinho. É verdade que não me conhecem, mas tenho as cartas afetuosas que me escreveram de Belfast. Elas me identificariam. Assim discorrendo, tinha os olhos brilhantes nessas evocações. Quem sabe os sobreviventes foram recolhidos por mãos piedosas? Prosseguia mais animada. Talvez ainda encontre o túmulo de Cirilo para cobri-lo de flores. Antero, que a ouvia atencioso, obtemperou. De pronto não podemos cogitar de viagem tão longa, mas poderemos regressar à Espanha e de lá tentá-la a qualquer tempo. Não faltam por lá embarcações seguras e confortáveis. Então aqui a primeira pessoa com quem a Madalena gostaria de recorrer seria o tio Jacques, mas ela acreditava que ele também não poderia servir lá agora. Aí então ela pensa em ir em direção à América do Norte, os Estados Unidos, ali para onde o Cirilo tinha ido com a família dele. Porém, com certeza o não vai deixar que isso aconteça. E aí então ele sugere que eles partam realmente para a Espanha, e aí ela diz: rogarei a Deus nos conceda essa graça. E eu não descansarei enquanto não tiveres essa alegria, concluiu o rapaz, revelando extrema dedicação. Será mesmo que ele está dedicado a ela? Que ele pensa depois da Espanha? Ela não sabe, mas nós sabemos que não é esse o plano dele. Jamais ele vai levá-la para tentar encontrar o Cirilo, porque ele sabe muito bem que o Cirilo não está morto. Ele deve tirar, o que ele mais quer é tirá-la ali de Paris, de Versailles, onde eles estão, o quanto antes, porque logo o Cirilo deve regressar para buscar saber dela. E eles têm que estar saindo, não sei como é que eles contaram, se eles pensaram nesse detalhe, se a Susana pensou nesse detalhe. Porém, a Madalena está iludida, ela não pode se virar sozinha porque está semi-paralítica, depende então exclusivamente do Antero. E com certeza, dependendo dele, ela não se reaproxima nunca mais do Cirilo. Mas algumas palavras fraternais e Madalena ficou só, novamente entregue às suas penosas recordações. Apagado o candelabro, a sombra como que lhe aumentava a angústia. Não obstante as afirmativas animadoras do primo, fazia questão de examinar a extensão da mágoa inconsolável que ela tinha. Ainda que atingisse a América, que encontrasse o túmulo do marido e conhecesse todos os pormenores da catástrofe, não deixaria de padecer com a sua viuvez e a orfandade da filha. Se chegasse a abraçar Constância, a mãe do Cirilo, seria para chorar sem esperança de júbilos novos. Sentia-se doente, abatida, desesperançosa, e se não mais conseguisse caminhar com agilidade? Não seria um espectro acorrentado à cama, um fardo sacrificante para outrem? Em vão tentava coordenar planos. Por outro lado, não acreditava no absoluto desinteresse do primo. Cedo ou tarde ele talvez lhe viesse falar de amor. Não seria temeridade aumentar a dívida de gratidão dela? Poderia receber-lhe os favores, aceitar-lhe a dedicação, mas e se um dia ele resolvesse exigir o impossível? A filha de Dom Inácio sentia-se morrer.
Enquanto se debrulhava em lágrimas silenciosas, sinistra ideia lhe embutiu no cérebro atormentado. Não era preferível morrer? Acariciou a sugestão alucinada. Viúva, reconhecia-se desamparada e inútil. Sabia de mulheres que haviam procurado a morte por motivos fúteis. A intenção sinistra avolumava-se-lhe no cérebro. Recordou o vidro minúsculo no qual o pai sempre guardava um tóxico fulminante. E a gente vê que isso é uma marca ali daquela época. Nós vimos no livro há 2000 anos e também no 50 anos depois, que sempre havia ali alguém ou se suicidando, tomando veneno, alguém matando alguém envenenado, como foi o caso do próprio primo dela lá nos 50 anos depois, que era o Lólio Úrbico ali, marido da Cláudia Sabina, que é a Suzana agora, e como ele não ia ajudá-la no plano dela, ele teria que ser morto, e foi dessa forma que ela o matou, envenenado. E aqui então todo mundo tinha ali um veneno guardado, e o pai da Madalena também, agora ela lembra disso. Bastariam algumas gotas num cálice d'água. Se não fosse possível arrastar-se alguns passos, pediria a Dolores que o trouxesse como simples calmante para conciliar o sono. Dessarte não seria pesada a ninguém, não precisaria temer a influência indefinível de Antero, nem suplicar a piedade dos Davenport. E aqui eu acredito que uma marca aqui bem forte, que quando a pessoa está pensando em se suicidar, ela não vê saída e ela se sente vitimizada. E ela não vê saída, ela não vê onde se segurar, ela pensa que ela está realmente sozinha. Presa da tentação que a empolgava sutilmente, ia chamar a serva em voz alta a fim de consumar o sinistro desejo, quando Alcione chorou de mansinho, reclamando-lhe os cuidados. Assustou-se com o despertar de um pesadelo, como a despertar de um pesadelo. Fez um movimento instintivo com os braços para atender a criancinha, mas a destra que se movia na sombra esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe na véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sob o coração como se valesse advertência indireta e profunda. Pareceu compreender a magnitude do apelo. Pensou sinceramente em Jesus, tal como fizeram um dia na via pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha. Nesse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular. Alcione tinha os bracinhos em movimento como se a buscasse com ânsia, e tão logo se viu envolvida na ternura dela, agarrou-se-lhe ao pescoço, comprimindo-o com as delicadas mãozinhas. A pobre mãe teve a impressão de que a recém-nascida lhe pedia socorro e buscava um doce refúgio no seu seio de mãe. Compreendeu a silenciosa mensagem de Deus no imo do coração. A emoção que lhe timbrava nas fibras mais íntimas fê-la dobrar-se em lágrimas e beijos sobre a pequenina. E aqui então ela volta a si, porque ela é duas vezes ali então. Primeiro ela bateu a mão no crucifixo, e aí então seria Jesus Cristo ali, o próprio, dizendo: eu não disse, vem a mim que comigo o fardo é leve, o jugo é suave, que eu te alivio. Aí então ela sentiu como se fosse, sinceramente ela sentiu como se fosse, teve a impressão, não, se fosse uma advertência indireta e profunda. E depois a Alcione, que a gente sabe que a Alcínia foi a Célia, pelo menos no meu modo de entender, dos 50 anos depois, e nós lembramos também que quando a Cláudia Sabina estava ali fazendo a trama para separá-la, para desmoralizá-la completamente, ela procurou uma pessoa para ajudá-la, uma feiticeira, e ela disse: olha, o plano está certinho, está todo, não tem como falhar. Apenas há um detalhe, ela tem um anjo ali com ela, que aí se esse anjo interferir, aí a gente não tem como ganhar. Foi o que aconteceu. Então esse mesmo anjo agora, novamente filho dela, agora se chamada Alcione, então também vem aqui para chamá-la de volta à realidade aqui então.
que ela não está sozinha e que pensar em deixar uma criancinha também ali sozinha nessa situação seria até, eu acredito, que egoísmo. E aí então ela volta assim e diz: assim foi que a filha de Dom Inácio, singularmente comovida, murmurou aos ouvidos de Alcione: não chores mais, filhinha. Jesus compadeceu-se da minha alma atormentada. Ficarei contigo até ao fim. E é dessa forma que se conclui esse 4º capítulo, intitulado A Varíola. E nós vamos para o 5º capítulo no próximo vídeo, que se intitula Na Infância de Alcione. E eu espero que você esteja gostando da leitura, que você esteja se comovendo também com essa história tão verídica. Como o Emmanuel fez questão de frisar, não é um romance literário fictício, mas sim uma história verídica que pode nos trazer muito consolo se a gente prestar atenção, especialmente nos detalhes. E aí, então, eu espero que você esteja gostando. Se você quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico que eu tenho lá da mesma coleção, Romance de Emmanuel, e tem também um que é fora da coleção, mas eu li que é o preferido do Chico, que é o Boa Nova, ditado por Humberto de Campos. Vai lá então, entra no meu canal, dá uma olhada e tem outros livros lá. E se você se sentir à vontade, quiser, se inscreve, eu te agradeço. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!